E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas e eu estou aqui para mais um vídeo, e dessa vez comentando o primeiro episódio da segunda temporada de Solo Leveling, e que chegou surpreendendo, impressionando várias pessoas por conta do protagonista, e que se mostra muito mais forte do que antes. Agora que ele tem o seu exército das sombras, ele está muito mais forte, que impressionou todo mundo nesse primeiro episódio e gerou um hype para os próximos episódios, porque a gente quer ver o que ele vai fazer e o que vai acontecer com ele também, e também como ele vai sair da situação que ele foi colocado no primeiro episódio, e que eu já vou entrar em mais detalhes. Então já deixa seu like para apoiar o canal e se inscreva para não perder os próximos vídeos, seja do anime de Solo Leveling ou de outros animes. E bom, primeiramente eu tenho que comentar essa opening, que está muito linda, com muita ação, muito hype para o que vai acontecer no anime, as lutas que vamos ter no anime e também o foco que vamos ter em alguns personagens, enquanto o protagonista ele vai afirmar mais ainda o quão forte ele pode ficar, e que isso aí dá uma boa animada, gera um baita hype para o que podemos esperar nessa temporada. E bom, esse primeiro episódio continua daquela parte em que o protagonista ele voltou daquela última missão que ele estava no último episódio, e já mostra ele dormindo na sua cama, ele já dormindo aí, acabado depois de enfrentar aquela missão muito difícil de enfrentar o Igris e aqueles soldados. Só que tem uma coisa que ele foi alertado no último episódio, porque ele tinha que ir para a reunião de pais da sua irmã para falar sobre o futuro dela, para falar o que ela pode fazer futuramente, e que ele acaba chegando atrasado, mas chega desse jeito, totalmente diferente e muito bonitão, e com certeza chamou a atenção, e principalmente da irmã, que a irmã não acreditou que era o irmão dela, e todas as garotas da escola também estão surpresas com o protagonista, tanto que a irmã dele fala que pode apresentar alguém para ele. E bom, a professora fala para ele que a irmã dele é uma boa aluna e que tira boas notas e que ela não deve ter problema para entrar para o curso de medicina que ela quer entrar. Só que logo depois vamos para um outro assunto e que é o foco dessa parte, é o que interessa, porque essa parte do protagonista bonitão chamando atenção não é tão importante assim, mostra a mudança dele, mas não é tão importante. O que importa nessa parte é uma outra conversa que a professora quer ter com ele, sobre uma outra aluna que acabou se tornando uma caçadora também, porque ela acabou perguntando para ele caso a irmã dele despertasse poderes, se ele deixaria ela virar uma caçadora, e que ele imediatamente fala que não deixaria, até porque ele sabe os perigos, ele sabe as consequências de ser um caçador, e é uma coisa que a professora esperava, e que ela acaba fazendo um pedido para ele, referente a uma aluna que virou uma caçadora, e que essa daí, essa garota, que também é amiga da irmã do protagonista, estava no grupo dele quando ele estava fazendo aquelas raids junto com o Dinho para subir de nível. E bom, ele acaba encontrando essa garota, só que ele não tem intenção de parar ela, ele não vai falar para ela parar, porque ela não vai parar se ele falar para ela. Ele quer mostrar para ela os perigos da dungeon para fazer com que ela pare sozinha, até porque ela é uma caçadora de rank E, e ele também era um caçador de rank E, ele sabe como é lidar com as dungeons sendo um rank E, sendo um rank mais baixo e não conseguindo fazer muita coisa, e ele quer mostrar a realidade para ela. E bom, nesse episódio tivemos um foco em um outro personagem que na primeira temporada disse que ia aparecer, que é esse aí, o irmão daquele cara, que era um caçador de rank C no sexto episódio, o líder daquele grupo que tentou matar o protagonista e o Dinho, e que no final só o protagonista e o Dinho sobreviveram porque o protagonista matou o restante do grupo, e que assim, foi dito que eles morreram para o boss da dungeon, que eles morreram na dungeon, só que esse caçador não está convencido de que seu irmão e o grupo foram mortos pelo boss. Ele acredita que o protagonista e o Dinho têm algum envolvimento com isso, e ele nem esconde desse cara da agência que ele quer matar os dois. E bom, nesse episódio também tivemos uma outra parte importante e que foi mostrada no final da primeira temporada, porque no final da primeira temporada tivemos aquela parte em que vários caçadores de nível alto foram para a ilha Jeju para verificar como está a situação lá, e que no final acabaram fazendo uma descoberta e que foi explicada nesse episódio, de que na verdade as formigas estão evoluindo, porque aparentemente elas estão conseguindo voar agora, não estão conseguindo voar muito longe, só que daqui a algum tempo, daqui a alguns meses ou anos, elas podem acabar voando mais longe ainda. Então o perigo que estava naquela ilha, que acabou com aquela ilha, pode devastar outros lugares, e é uma coisa que eles querem evitar a qualquer custo. E bom, o protagonista, ele levou aquela garota para participar de um treinamento em uma dungeon que estava programada pela guilda dos tigres brancos, e que é aquela guilda que o protagonista fez meio que um acordo sobre as dungeons, sobre ceder certas dungeons por um certo valor, e que assim, esses caras têm uma ciência de que o protagonista não é um rank E qualquer, na verdade ele suspeita que ele pode ter tido um segundo despertar, e por isso que ele tem interesse no protagonista e até tem um contato com ele, e por isso que ele está ajudando o protagonista, e que assim, o protagonista, como eu disse antes, ele quer mostrar a brutalidade, as dificuldades da dungeon para essa garota, só que aparentemente não vai ser tão fácil assim mostrar para ela, porque o grupo deles está cheio de novatos de rank A, rank B e alguns rank C também. Tem um rank A, 5 rank Bs e 2 rank Cs. Então é um grupo bem forte, sim, tirando os dois ali que são rank E's. Assim, eles não conhecem o protagonista, mas ele, assim, ele é considerado rank E, os dois são os mais fracos, enquanto o restante do grupo é muito mais forte. Então ela não vai conseguir fazer muita coisa ou ver os perigos da dungeon. E esse cara responsável pelo portal ainda pede para o protagonista se segurar um pouco, até porque ele sabe um pouco sobre o protagonista
protagonista. E ele quer que os novatos, mesmo que de rank alto, possam trabalhar e aprender com a dungeon. Só que isso aí não vai ser tão possível, porque logo depois deu merda. Porque logo depois que eles atravessaram o portal, aconteceu isso daí. O portal acabou ficando vermelho. E antes que o portal fechasse, o protagonista pediu para o pessoal de fora chamar a equipe de ataque principal, porque a situação vai ficar feia. E realmente ficou, porque logo depois foi mostrado que eles foram para um outro local bem diferente da dungeon que eles estavam esperando, porque um portal vermelho leva eles para um local desconectado ao mundo externo, e que eles só podem sair daí caso eles derrotem o boss local ou aconteça uma dungeon break, e que essa dungeon break seria o grupo não completar a missão dentro do prazo estipulado. E caso isso acabe acontecendo, portais vão aparecer no mundo deles e os monstros vão conseguir sair de lá. Então não vai ser fácil sair desse local, principalmente porque os monstros aí são muito mais fortes do que os monstros da dungeon normal. São um monte de novatos tendo que lidar com a situação, e que logo depois já mostrou isso daí, um indo para o saco já, um já morrendo para um desses monstros. E a garota só não morreu porque o protagonista salvou ela, e que essa outra garota e essa outra pessoa do grupo percebeu que o protagonista fez, e ela já tem uma noção de que ele não é normal, de que ele não é um rank E, porque o rank E não faria o que ele fez agora. E bom, a situação parece feia para eles, porque eles foram atacados por elfos de gelo, e que são monstros mais inteligentes, monstros que sabem lidar com diversas situações. Então vai ser uma coisa bem complicada para eles conseguir derrotar o boss ou esperar o tempo para acontecer a dungeon break. E que aí, vendo a situação, o líder do grupo decide fazer uma enorme cagada, porque esse cara aí que é o rank A, o líder do grupo, ele decide separar o grupo entre os mais fracos e os mais fortes. Ele não quer que o grupo dele fique com nenhum rank C ou rank E, ou seja, ele não quer o protagonista, a garota que está com ele e os dois rank Cs. Um já foi pro saco, mas tem outro ainda. Eles consideram que assim eles podem viver mais. Só que essa garota de rank B também quer ficar no grupo do protagonista, até porque ela percebeu que ele não é normal, que ele não é um rank E normal. E ela mesmo fala isso para ele, porque ele pode ser de rank A ou de um rank maior ainda. E bom, enquanto o grupo do cara de rank A vai pelo campo aberto, o grupo do protagonista vai pela floresta. E que assim, esses caras acabam percebendo que eles sacrificaram o restante do grupo para eles poderem sobreviver, porque eles viram umas marcas de ursos ali nas árvores que indica que tem ursos nessas florestas, e que o outro grupo deve morrer para esses ursos. Só que tem uma coisa que ficou na cabeça desse cara de rank A, porque ele falou com o protagonista, ele falou com o cara de rank E, como se ele fosse o líder do outro grupo, e ele fica questionando ele mesmo do porquê ele achou que esse cara era o líder, do porquê esse rank E seria o líder. E é uma coisa que chamou atenção, porque até aquela garota de rank B foi para o grupo dele. E bom, falando nessa garota de rank B, ela acaba questionando o protagonista, perguntando por que eles estão indo pela floresta, porque já viram indícios que tem vários ursos nessa floresta. Só que o protagonista, ele fala que é melhor eles lidarem com os ursos nessa floresta do que lidar com os elfos de gelo, que são criaturas bem inteligentes. Então é melhor lidar com monstros irracionais do que monstros racionais, que conseguem racionalizar e se adaptar em toda a situação. E bom, logo depois o grupo do protagonista tem uma grande surpresa, porque o protagonista ele abre seu menu e tira vários casacos para eles usarem. E é uma coisa que chamou a atenção, porque nem os caçadores de rank alto conseguem fazer isso que ele faz. E a amiga da irmã dele até questiona ele, perguntando quem ele é, e que ele fala que ele vai protegê-la, que ele vai levar ela de volta, porque ele colocou ela na situação. E que é uma coisa que parece ter animado ela, parece que ela deu uma coradinha ali para ele, indicando que talvez possa ter algum sentimento aí futuramente, e que no final ele pede para o grupo dele não perguntar nada, e que é uma coisa que eles acabam concordando. E bom, o pessoal do lado de fora, e esse cara principalmente, vendo que eles não conseguem fazer muita coisa, acabam presumindo que um rank A ou talvez um rank B consiga voltar após essa missão, caso eles deem sorte. Só que logo depois esses caras acabam falando sobre o protagonista, e que ele pode acabar fazendo alguma coisa, e que eles falam que ele é um cara de rank E, só que para eles ele pode ter tido um segundo despertar. Eles não confirmaram isso, mas para eles ele não é um rank E normal. E é uma coisa que chamou a atenção desse cara também, que já soube um pouco sobre ele, e que com certeza vai chamar mais atenção caso ele acabe sobrevivendo, e que vai sobreviver com certeza. E bom, continuando do lado externo, esse cara aí acabou chegando no local, esse cara que quer matar o protagonista e o Dinho, e que ele não esconde que ele quer matar o protagonista. E bom, esse cara acaba pensando que o protagonista é um cara de sorte por estar dentro desse portal, por estar nessa dungeon e não do lado de fora com esse cara, porque esse cara parece ser bastante perigoso. Só que ele fica pensando se essa sorte vai manter ele vivo também, porque ele atravessou um portal vermelho e está numa dungeon muito mais complicada, e que ele fica pensando se o protagonista ele vai voltar vivo, e que logo depois mostra como está a situação, que na verdade está muito de boa para o grupo do protagonista, porque o protagonista acabou com todos os ursos, impressionando seu grupo, que está questionando mais uma vez quem ele é, porque o rank E normal não faria isso, não faria o que ele fez agora de acabar com monstros muito fortes desse jeito, e no final até assou a carne dos ursos que não apareceram mais. Então sobreviver nesse local eles conseguem sobreviver sim, eles conseguem sobreviver até uma dungeon break ou até o protagonista derrotar o boss com certeza. Então qualquer um
das opções é viável para esse grupo. E bom, o protagonista não está com o grupo dele, porque ele foi treinar, na verdade, ele foi testar os seus soldados das sombras agora, que ele tem seus soldados da sombra agora, que ele é um monarca das sombras. E que assim, o chamado dele para os soldados dele arrepiou de verdade. E que logo depois começa a batalha entre os soldados dele e esse monte de ursos, que mostra que os soldados dele são muito fortes. E bom, tem essa música de fundo aí que dá uma bela ajudada na cena, que assim, não é a luta principal desse episódio, só que dá uma boa animada, a música dá uma boa animada na cena, e que você vê o quão forte o exército do protagonista é. O único problema é que consome muita mana, e que logo depois tivemos uma luta muito esperada, porque logo depois os soldados do protagonista foram derrotados pelo líder dos ursos, e que aí vem uma batalha que deu uma boa impressionada, entre o líder dos ursos e o Wiggles, e que é uma batalha que deu uma boa animada com certeza, e que mostra que os dois são muito fortes, só que o Wiggles é muito mais forte. Na verdade, ele consegue lidar facilmente com a situação, e animaram muito bem a cena, animaram muito bem várias cenas do Wiggles contra esse urso, e é de arrepiar o quão forte o Wiggles é, tanto que o protagonista acabou se impressionando, na verdade, se arrepiando ao ver o Wiggles lutando, e que no final ele acabou com esse urso, e fazendo com que o protagonista pensasse que se o Wiggles tivesse usado a espada dele naquela ocasião, ele teria morrido com certeza, ele não teria vencido do Wiggles, e que talvez ele esteja mais fraco ainda que ele, talvez ele ainda esteja abaixo do Wiggles, e que assim, se mostrou muito forte e que vai ser de grande ajuda para o protagonista. Ele pode fazer uma dupla com o protagonista caso apareça um rank A ou um rank S contra ele. Então assim, os caras pensam que o protagonista não vai lidar com esse cara que está atrás dele, só que quando chegar a situação, ele vai acabar impressionando, porque ele não é um cara qualquer, ele não é um rank E qualquer, com um segundo despertar com poderes medianos, não, ele é um cara muito mais forte agora e que pode ser até maior que Rank S agora. Então assim, quando ele sair dessa dungeon, vai ser bem interessante o que vai acontecer. E bom, enquanto o grupo do protagonista tá de boa, esse outro grupo não teve tanta sorte assim, porque foi mostrado que eles foram cercados pelos elfos de gelo e foram mortos um por um, e que acabou sobrando esse cara de Rank A no final, que acabou se desesperando e correndo do local, e que assim, deve aparecer no próximo episódio desesperado ali, por conta do que aconteceu com ele e seu grupo, mas que talvez não sobreviva por muito tempo, porque logo depois, esse episódio acaba mostrando esse elfo que parece ser especial, talvez o líder dos elfos de gelo, e que deve aparecer nos próximos episódios e fazer alguma coisa de relevante, e que é assim que se encerra esse episódio, e que não acaba por aí porque temos o encerramento do anime que chamou a atenção, e que vai mais ou menos na vibe do encerramento da primeira temporada, porque lembra bastante o encerramento da primeira temporada, só que agora reveza com o protagonista de agora e o protagonista do passado, as duas versões dele, e é uma coisa que fica revezando aí, que a versão do passado dele está igual no encerramento da primeira temporada, todo desesperado e agoniado ali. Então tem certas partes que lembram bastante o encerramento da primeira temporada e que eu curti muito também, só que eu gostei mais da abertura dessa temporada do que o encerramento. Então é isso, galera, foi um bom primeiro episódio da segunda temporada e que dá um hype para os próximos episódios, porque tem bastante coisa acontecendo, o protagonista com seu grupo aí dentro dessa dungeon que acabou tendo um portal vermelho, e também o pessoal de fora que quer saber sobre o protagonista, principalmente esse cara que quer matar ele, e com certeza vamos ter um confronto futuramente. E bom, por esse primeiro episódio, devemos ter vários episódios que vão dar uma boa impressionada na temporada, e que com certeza vocês devem curtir. E agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse episódio. Vocês curtiram pra caramba o Exército das Sombras lutando contra os ursos? E o que você está mais esperando nessa temporada? Comente aqui abaixo nos comentários. E também deixa o like para apoiar o canal e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui e falou!